Imagine erguer uma estrutura com milhões de blocos de pedra, cada um pesando até 80 toneladas, com uma precisão milimétrica que nem mesmo os melhores engenheiros modernos conseguem replicar. Agora imagine fazer isso há mais de 4.000 anos, sem máquinas, sem tecnologia avançada e com ferramentas supostamente rudimentares. Esse é o mistério das pirâmides do Egito. Por séculos, a narrativa dominante dizia que elas foram construídas por milhares de trabalhadores egípcios sob o comando dos faraós, como tumbas monumentais. Mas nos últimos anos, uma teoria alternativa tem ganhado força e está deixando arqueólogos e historiadores divididos. E se as pirâmides não tivessem sido construídas pelos egípcios? E se elas fossem muito mais antigas do que pensamos e tivessem sido apenas restauradas pelos faraós? Essa teoria, chamada por alguns de teoria da civilização perdida, propõe que uma cultura altamente avançada, tecnologicamente e espiritualmente, existiu muito antes do Egito dinástico. Eles teriam deixado para trás essas construções como legado e os egípcios simplesmente as encontraram e adaptaram. O que sustenta essa hipótese são evidências que a arqueologia tradicional tende a ignorar. Marcas de erosão hídrica na esfinge, por exemplo, sugerem que ela foi esculpida em uma época de fortes chuvas, algo que só ocorreu há mais de 10.000 anos, muito antes do nascimento do Egito como civilização. Há também relatos de ferramentas de corte avançado, níveis de precisão geométrica inexplicáveis e alinhamentos astronômicos perfeitos. Além disso, documentos antigos como os de Platão, que mencionam Atlântida, e lendas de várias culturas falam de um tempo em que deuses ou seres avançados andavam entre os homens. Seriam essas histórias metáforas ou memórias distorcidas de uma civilização esquecida? Os defensores dessa teoria não negam a genialidade egípcia. Pelo contrário, admiram como eles adaptaram e preservaram esse legado. Mas questionam: como explicar estruturas semelhantes, pirâmides, surgindo em lugares como México, China e Indonésia, com tamanha semelhança, mas sem contato entre essas culturas? E há mais. Por que a pirâmide de Quéops, a maior delas, contém proporções matemáticas que refletem a relação entre a circunferência e o diâmetro da Terra? Por que ela está perfeitamente alinhada com os pontos cardeais, com precisão que só seria possível com instrumentos modernos? E por que a maioria das pirâmides, mesmo separadas por oceanos, compartilham proporções, orientações e até mesmo simbolismos semelhantes? Seriam frutos do acaso ou indícios de um conhecimento global perdido? Muitos estudiosos alternativos acreditam que essas estruturas não eram apenas túmulos, mas portais energéticos, centros de conhecimento ou até mesmo máquinas de ressonância que manipulavam campos magnéticos. Parece ficção científica, mas algumas teorias atuais da física quântica não descartam a possibilidade de manipulação energética em níveis sutis. E não é só no Egito. Em Gunung Padang, na Indonésia, estudos de datação sugerem que as estruturas subterrâneas podem ter mais de 20.000 anos, o que reescreveria completamente a história da civilização. Em Teotihuacan, no México, há túneis e câmaras subterrâneas com minerais condutivos e estruturas que lembram circuitos. Tudo isso desafia nossa compreensão atual. Seriam essas construções parte de um mesmo projeto? Uma rede global de comunicação, energia ou espiritualidade? E por que tantas dessas estruturas estão enterradas, escondidas ou mal estudadas? A verdade é que o conhecimento antigo pode ter sido muito mais avançado do que supomos, não em tecnologia como a entendemos hoje, mas em uma ciência que integrava a natureza, matemática, espiritualidade e energia. Os povos antigos talvez compreendessem o universo de forma mais integrada do que a ciência moderna compartimentalizada. É possível que essas civilizações dominassem conceitos como ressonância harmônica, geometria sagrada, ou até manipulação de campos gravitacionais de forma intuitiva ou simbiótica com a Terra. E com o passar do tempo, esse saber se perdeu, ou foi ocultado. Documentos antigos como os textos das pirâmides e o Livro dos Mortos
carregam camadas simbólicas que podem ir muito além do espiritual. Talvez contenham chaves codificadas para entender estruturas, portais, alinhamentos, ou até ciclos cósmicos esquecidos. E há ainda a hipótese de que essas estruturas foram construídas para resistir ao tempo, literalmente, como se fossem cápsulas de informação, protegidas de catástrofes naturais ou colapsos sociais. E há quem acredite que elas estariam ativadas para responder a momentos específicos da história humana. Alguns estudiosos apontam para o retorno cíclico de eras, como as descritas pelos maias, hindus e egípcios. As pirâmides, segundo essa linha, seriam marcadores de tempo cósmico, sinais para quando a humanidade estivesse pronta para entender. Outros sugerem que os antigos mestres construtores deixaram pistas embutidas nas medidas, nas orientações e nos símbolos das pirâmides, como se fosse uma linguagem universal, esperando para ser decodificada. Pesquisas modernas com tecnologias como lidar, radar de penetração no solo e inteligência artificial estão começando a revelar estruturas ainda não mapeadas ao redor das pirâmides. Câmaras ocultas, túneis selados, objetos de origem desconhecida. Tudo isso indica que ainda há muito a ser descoberto. E se as pirâmides forem apenas a superfície de um iceberg de conhecimento muito mais profundo? Um lembrete silencioso de que o passado guarda segredos que desafiam tudo o que julgamos saber. Mais do que uma construção física, talvez as pirâmides sejam uma ponte entre mundos, uma interseção entre o visível e o invisível, entre o material e o espiritual, entre o que fomos e o que ainda podemos ser. Estamos diante de um quebra-cabeça histórico. A cada nova descoberta, a narrativa oficial é posta à prova. Talvez o passado seja muito mais complexo e mais fascinante do que fomos ensinados a acreditar. E se as pirâmides forem, na verdade, mensagens de uma era perdida, legados deixados por uma civilização que tentou, de alguma forma, eternizar seu conhecimento? Talvez a pergunta certa não seja apenas quem construiu as pirâmides, mas o que eles estavam tentando nos dizer. E mais importante, estamos finalmente prontos para ouvir?